Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 16, diga assim: manifestar, vamos lá, diga comigo, manifestar a abundante graça. Amém? Manifestar a abundante graça. Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 16, vamos até o 19. Coloque seu celular aí no silencioso, por gentileza. A palavra do Senhor diz assim, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga comigo, filhos de Deus. E se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato sofremos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Considero, pois, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Leia comigo, por favor, o versículo 19 aqui na projeção. Vamos lá, 1, 2, 3. A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados ou manifestem-se. Diga comigo, manifestando a graça abundante. Amém? A criação aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Glória a Deus por esta palavra. Diga assim: Senhor Jesus, esta é tua palavra, nela não há sombra de variação, e ela jamais voltará vazia para a qual ela é lançada, mas antes cumprirá tudo o que lhe apraz. Fala o meu coração, eu preciso ouvir a tua voz. Abre o meu entendimento, me dá discernimento, compreensão, sabedoria, para compreender aquilo que o Senhor está declarando para a minha vida, para a minha casa, nesta noite, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. O próprio Espírito que habita em você, que habita em nós, testemunha dentro, manifesta-se dentro de cada um de nós, que somos filhos de Deus. Glória a Deus. Isto, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores evidências que você precisa ter, uma das maiores certezas que você precisa ter durante esta trajetória, durante esta jornada, durante esta caminhada espiritual. Esta é a maior certeza, uma das maiores certezas que você e eu precisamos ter. Diga comigo, eu sou filho de Deus. Amém? Jesus, diga, Jesus alcançou esta promessa na cruz do Calvário. Diga, a obra redentora me trouxe salvação, perdão, libertação e a certeza de ser filho de Deus. Quem eu era? Levante sua mão e diga isso. Quem eu era? Eu não sou mais.
as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Hoje eu sou uma nova vida, ando em novidade de vida. A graça redentora, a abundante misericórdia do Senhor se manifestou em mim, e agora ela se manifesta através de mim, pela instrumentalidade, pelo poder e a ação do Espírito da promessa, que foi declarado por Jesus, que estaria conosco todos os dias até a consumação do século, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se crê nisso, diga glória a Deus por isso. Amém. Então a natureza criada aguarda com grande expectativa a manifestação de quem? Faz assim, dos filhos de Deus. Amém. Lembra do que eu disse domingo passado? Que a revelação da palavra de Deus, o poder revelador para que as pessoas conheçam ao Senhor, vejam ao Senhor, elas precisam enxergar em você o poder revelador da presença dEle, da palavra dEle, e isso é possível pelo poder do Espírito de Deus que está dentro de mim e dentro de você. Hoje o Senhor tem uma palavra para cada um de nós, e hoje nós vamos compartilhar nesta noite da ceia sobre o poder revelador, o poder da manifestação da graça de Deus. Hoje você desfruta do poder da graça de Deus sobre a tua vida, porque em algum momento da sua caminhada, da minha caminhada, da nossa jornada com Ele, alguém foi usado por Ele para manifestar essa graça maravilhosa que nos alcançou. E hoje, sabendo disto, você e eu estamos cumprindo aquilo que a palavra tem declarado para mim e para você hoje. Nós estamos manifestando a graça de Deus. Amém? Amém? O poder da graça não é sobre merecimento. Diga, o poder da graça não é sobre merecimento, porque nós não somos merecedores de nada. Sim ou não? Não somos merecedores de nada. Por quê? Porque Jesus, o que Ele fez por nós, não porque nós éramos merecedores. A palavra de Deus é muito clara. O Senhor vai dizer, porque todos pecaram, diga comigo, todos pecaram, e todos, quantos? Todos estão destituídos da graça de Deus. Mas Jesus, Isaías 53, e Ele tomou sobre si. Você pode levantar a sua mão e dizer isso? Senhor Jesus, apesar de mim, apesar das minhas falhas, apesar das minhas fraquezas, apesar de quem eu era, apesar de quem eu sou, não tem me faltado sua graça e sua misericórdia. Se eu estou aqui hoje, é porque a sua graça tem me alcançado. Sim ou não? Amém. Deuteronômio 28, não precisa abrir. Lá no Velho Testamento você vai encontrar o Senhor trazendo algumas condições para o povo receber da manifestação da presença dEle. Ele diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. E você orou hoje no início deste culto dizendo: Senhor Jesus, fala comigo, abre o meu entendimento, me dá discernimento, me dá compreensão, me dá entendimento, revela-se a mim pela instrumentalidade do teu Espírito, pela revelação desta palavra viva. Ele diz:
se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E semana passada nós falamos sobre o papel, a incumbência dos pais, sobre inculcar na cabeça dos filhos, ensinar os filhos acerca dos valores e princípios estabelecidos pela palavra de Deus. E aqui em Deuteronômio ele vai dizer: olha, se você atentamente, se você prestar atenção, se você der lugar ao Espírito de Deus, ele vai dizer assim: olha, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, se ouvires, olha aí novamente, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão, você será bendito, ou seja, bem sucedido, você será abençoado, você será realizado no campo, você será abençoado na cidade, você será abençoado no fruto do teu ventre, você será abençoado na tua terra, nos teus animais, as tuas ovelhas, bendito será o teu cesto, a tua amassadeira, bendito será ao entrar e sair. Quando, igreja, se ouvires, diga comigo, se ouvires atentamente e obedecer, seremos abençoados. Então essa é a primeira chave. A primeira chave é ouvir e obedecer. A obediência é fundamental numa caminhada com Deus. Romanos, por favor, projeta para mim. Romanos capítulo 5, versículo de número 19. Olha o que vai dizer: porque como pela desobediência de um só homem, são muitos que foram feitos pecadores. Quem foi este homem que desobedeceu? O primeiro homem, Adão. O primeiro homem, olha lá, porque como por meio da desobediência de um homem, o primeiro Adão, são muitos que foram feitos pecadores. Assim, por meio da obediência, aí é o segundo Adão. Assim, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Jesus. Isaías 53, 11. Coloca ali, por favor. Isaías 53, 11. Ele, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. O seu conhecimento, o meu servo justo, justificará a muitos e levará a iniquidade de todos eles. Na minha tradução, resumidamente diz assim: ele, Jesus, verá o fruto do seu trabalho, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, a manifestação da graça de Deus, que nos justifica, só foi possível porque Jesus se entregou naquela cruz. Então, o grande princípio da obra redentora da cruz é o princípio, diga comigo, substituição. O princípio da substituição. Jesus, ele nos substituiu na cruz. Este é um dos fundamentos do Evangelho. Jesus se tornou, diga comigo, ele se tornou quem eu era, para que hoje eu possa ser quem ele é. Então, o princípio da substituição, quem deveria morrer naquela cruz éramos nós e não ele, porque somos imperfeitos, somos pecadores. Todos pecaram, a Bíblia diz, e carecem da glória de Deus. Todos os seres humanos, todo homem, todo ser humano precisa de um Salvador, porque não há homem algum que não tenha pecado ou falhado, é verdade ou não é? Todos pecaram, por isso, pelo seu pecado, somos merecedores da condenação, é o que diz o primeiro texto que nós lemos, por causa de um todos pecaram. Então,
A palavra de Deus diz que Jesus vem ao mundo, nos substitui naquela cruz. Ele toma o seu e o meu lugar. Ele nos substitui. E este, além de ser um sacrifício de substituição, é um sacrifício, diga comigo, redentivo. Ou seja, nos trouxe redenção. Amém? Nos trouxe redenção. E agora, pela obediência de Jesus, eu e você estamos aqui declarando o que nós declaramos no primeiro texto. Somos filhos de Deus, pela obra da redenção. Ele, Jesus, tomou a minha e a sua coroa de espinho e nos deu uma coroa de vitória. Amém? A vitória dele agora é a sua. A vitória dele agora é a nossa vitória. Jesus, diga comigo, na sua morte, matou a morte para sempre. Amém? Na sua morte, Jesus matou a morte para sempre. Jesus tomou a chave do inferno e destruiu o seu império, decretou a falência do inferno, quando ele falou: onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus bradou, proclamou: vencida foi a morte pelo poder da vida. O poder da vida é o poder que ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, é o mesmo poder do Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, que garante a mim e a você a certeza da vida eterna. Levante sua mão e diga mais uma vez: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O meu Redentor, ele vive para sempre. O poder da vida, o poder da ressurreição, que ressuscitou ao Senhor Jesus Cristo no terceiro dia, está sobre nós. Vencida foi a morte para sempre. Hoje nós podemos declarar: temos vida e vida eterna. Amém? Então, agora, a sua, a minha, a nossa obediência. Você está aqui por obediência. Diga comigo, obediência. Agora, a sua obediência não é mais um requisito, é um fruto do Espírito na sua vida. Porque obediência é um dos frutos. Hoje você está aqui porque o Espírito Santo te moveu. A sua natureza carnal talvez tentou te convencer: olha, vai começar a chover, vai cair muita água, é melhor você ficar em casa. Mas o Espírito Santo disse: não, você precisa da comunhão do corpo, você precisa estar na igreja, você precisa estar lá para celebrar ao Senhor, você precisa estar lá para cultuar ao Senhor, para entronizá-lo, para render a Ele gratidão, para celebrar a Ele por aquilo que Ele é, não por aquilo que Ele pode dar, para bendizer o nome dEle, para exaltar, glorificar, celebrar, engrandecê-lo por tudo que Ele já fez, por tudo aquilo que Ele está fazendo e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Diga: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? Então guarde isso. Existe um princípio, não é mais um requisito, mas é um fruto, é uma virtude. Estar aqui é um privilégio. Diga comigo, um privilégio. Diga, é uma virtude. Porque Jesus, em uma das suas palavras, ele vai dizer: olha, muitos são chamados, porém poucos são aqueles que permanecem, são os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos permanecem. Sabe por quê? Porque estão embaraçados nas coisas desta vida, estão presos em muitas coisas, estão cocheando entre dois pensamentos. Não há como você ter dois caminhos em Deus: ou você anda por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida, ou você vai viver pelo curso deste mundo. Você escolheu a melhor parte. Diga para o seu irmão: você escolheu a melhor parte. Amém, amados? Então há um princípio que você, a partir do momento que você vem para Jesus, você nasceu de novo. Diga comigo: nova criatura sou. Nasci de novo. Amém? Você não teve simplesmente uma mudança de pensamento, porque uma mudança de pensamento não traz transformação. Tudo começa na mente, mas é necessário que haja uma mudança de natureza. Diga comigo: natureza.
há uma mudança de natureza. O novo nascimento é um relacionamento com Deus, onde a lâmpada interior da sua alma ela é acesa. Provérbios capítulo 20, põe para a gente, por favor. Provérbios 20 e 27. Vamos ler juntos? Vamos lá? Meu Deus. O Espírito do Senhor é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior. Aqui na minha tradução diz assim: esquadrinha todo o interior, até o mais íntimo do ventre, a alma, no mais íntimo. Ei, lembra, quantas vezes eu disse assim, que a obra transformadora do Espírito de Deus, ela começa de dentro para fora. Há um trabalhar, há uma transformação, há uma mudança de natureza. E quando há essa mudança de natureza, isso é externado de forma corporal, de forma verbal, de forma física, enfim, há uma transformação. As pessoas precisam enxergar essa transformação. Isso é uma prova de que a graça abundante quer dizer o quê? Que está transbordando, que está saindo para fora, abundante. Se eu encher esse copo aqui com água e não parar, o que vai acontecer? Vai transbordar, e essa graça transbordante é o que vai revelar às pessoas a sua volta, a minha volta, da presença de Deus em nós e através de nós. Por isso, ele vai dizer, olha, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o seu interior, até no mais íntimo do seu ventre. Ontem nós fomos uma loja de perfumes. Não vou fazer o marketing aqui, né? Porque senão, se eles deram uma oferta para o terreno da igreja, a gente até faz o marketing aqui. Uma loja muito boa aqui no Brasil inteiro tem. E aí a pastora foi lá trocar um negócio que ela ganhou, não sei de quem. E a moça lá no balcão, atendendo a gente, primeiro estava conversando com ela, e aí a Laura começou, né? Vocês sabem como que é a Laura, né? E a Laura começou a correr dentro da loja, de um lado para o outro. Eu dei um balão para a Laura, mas o balão não foi suficiente, porque ela queria pegar os batons, ela queria... Coisas de mulheres. E eu falei, você já está ensinando sua neta no mau caminho. A menina já está até mexendo nessas coisas, que ela nem sabe o que é isso, mas está vendo a avó mexer, está mexendo lá. E aí, por um momento ela foi cuidar da Laura, e a moça do balcão disse assim para mim: vocês são muito gentis, vocês são muito simpáticos, vocês sempre tratam as pessoas assim? Sim, nós tratamos. Ela falou assim: poxa, o nosso dia fica até mais feliz. O nosso dia fica até mais feliz. Então, olhe para o seu irmão, seja uma manifestação da graça abundante aonde você estiver. Amém? Amém? Então, pelo novo nascimento, pela nova vida, por uma mudança da sua natureza, através do novo nascimento, Ele nos conectou com Ele, e é como se nós fôssemos reconectados a Ele. Em outras palavras, é como se nós estivéssemos desligados dele, mas a partir do momento que você deu lugar para a ação do Espírito de Deus, você permitiu que o Espírito Santo começasse esta obra, sondando como lâmpada do Senhor, esquadrinhando, olhando tudo que está dentro de você. Lembre-se, eu posso esconder de você coisas, particularidades minhas.
Eu posso esconder de você muitas coisas, mas a palavra de Deus diz que o Senhor conhece, esquadrinha os meus pensamentos antes deles serem gerados na minha mente. Ele esquadrinha as palavras antes mesmo delas serem geradas na minha boca. O salmista diz que Ele conhece o meu levantar, o meu deitar, o meu caminhar, o meu assentar. De longe Ele nos conhece. Então não há como ocultar. Eu não posso, não há como, mesmo que eu queira dizer: Senhor, o Senhor entra aqui, neste ambiente da minha vida o Senhor não entra, porque esse é um ambiente particular. É impossível. Ele sonda, o texto está dizendo, o Espírito é a lâmpada do Senhor que esquadrinha todo o interior. Ele sabe de você mais do que você mesmo. Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe exatamente por que você nasceu. Ele sabe exatamente toda a sua trajetória nesta vida. E o que Ele está esperando de mim e de você é um posicionamento, para que haja realmente essa mudança, essa transformação de natureza. E a partir do momento que nós nascemos de novo, que nós somos ligados, reconectados a Ele, nós nos tornamos o que Jesus disse: vós sois sal da terra e luz do mundo. Amém? Uma vez que a lâmpada do Espírito sondou o teu interior, o meu interior, nos transformou, limpou o nosso interior, hoje nós nos tornamos luz do mundo, sal da terra. Amém? Agora a obediência se torna um resultado de quem eu sou, e é uma verdade que a palavra nos garante. Pela obediência nós somos uma nova vida, uma nova criatura, tudo se fez novo, a novidade de vida. E à medida que eu e você vamos avançando, diga comigo, avançando, crescendo no reino de Deus, a natureza divina, diga, vai crescendo e se manifestando em nós. Não há como esconder a natureza divina, não há como esconder a manifestação da glória de Deus. Lembra quando a mãe de Moisés, tentando livrar o filho daquela chacina, daquela coisa terrível que Faraó estava fazendo com todos os filhos das hebreias, ela pega o menino, coloca naquele cesto lá de vime, solta no rio. Aquele menino vai parar aonde? No lugar de sacrifício, no lugar de morte, no Egito. Mas quando a manifestação da glória de Deus quer se revelar, ninguém pode esconder. Imagine, durante 3 meses a mulher prestes a dar à luz. Quem já deu à luz aqui sabe. Imagine aquela mãe amarrando pano na barriga, coisa, escondendo, porque as parteiras de Faraó, elas batiam nas casas dos egípcios todos os dias, de casa em casa, para ver aquela mulher que estava grávida. E por 3 meses ela tentou esconder Moisés de tudo quanto é jeito. Chegou uma hora que o menino nasceu, ela solta no rio, vai parar lá no templo de Faraó. O que acontece? Deus se manifesta através daquele menino como libertador do povo de Israel. Diga glória a Deus. Então a glória de Deus não pode ser ocultada. Diga comigo, a glória de Deus jamais será escondida. Então, à medida que nós vamos avançando, quem está entendendo? Está todo mundo entendendo? Vocês estão muito sérios olhando para mim, dá uma risadinha aí, me ajuda, pelo amor de Deus. Vocês me deixam assim acanhado aqui, todo mundo olhando assim para mim, né? Deve ter uns 8 aqui assistindo também, está me deixando acanhado. Então, é um processo, à medida que nós vamos avançando, nós vamos crescendo, e isso é maravilhoso. Diga comigo, crescendo no reino de Deus. Diga maturidade espiritual. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, que nós avançamos de fé em fé, de glória em glória. E o mesmo Paulo vai dizer que nós devemos crescer até atingirmos a estatura de varão perfeito. Crescer. Olhe para o seu irmão, chacoalhe a mão dele assim, diga assim, você precisa crescer. Vai, chacoalhe a mão do seu irmão, diga, você precisa amadurecer. Você precisa crescer espiritualmente. Você está tendo uma grande oportunidade. Diga para ele, sabe por quê? Porque você vai manifestar a graça, a abundante graça do Senhor na tua entrada, na tua saída, aonde você estiver.
Amém? Então, a natureza divina, à medida que você cresce, você vai crescendo, isso vai crescendo dentro de você. Isso é um processo que acontece, diga comigo, à medida que eu amadureço espiritualmente. E como é que eu adquiro maturidade espiritual? Diga comigo, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Amém? Porém, infelizmente, em alguns casos não é isso que acontece. Há muitas pessoas que estão na igreja há tanto tempo, queridos, há tanto tempo, e ainda não amadureceram. Vive uma natureza carnal, vive em confusões, porque ainda está preso em cadeias espirituais, prisões espirituais. Mas cada um aqui, todos nós, fomos chamados para crescer e nos tornarmos de fato o que Deus deseja. Diga assim: eu sou a pessoa que Deus escolheu para ser usada por Ele. Diga: eu sou a pessoa que Deus precisa usar. Amém, amados? Então essa é uma das convicções. Nós somos chamados para nos tornar de fato o que Deus deseja. Nós não somos chamados apenas como espectadores. Louvado seja Deus. Você viu aqui que coisa boa? Ontem um casal veio aqui, orou, outra veio aqui, fez um cântico lindo, o casal veio aqui, apresentou, fez umas dinâmicas, que coisa boa. Isso é o corpo de Cristo em ebulição, em evolução, crescendo. Aleluia, diga glória a Deus. Então é como uma árvore, queridos, ela tem um processo, ela cresce, e à medida que ela vai crescendo, daqui a pouco ela vai começar a produzir o quê? Frutos. Você não pode exigir que uma árvore dê frutos se ela ainda não cresceu, se ela ainda não amadureceu. Por isso é um processo. A nossa natureza, a nossa estatura espiritual, a estatura que Paulo vai dizer de um varão perfeito, a estatura de um varão segundo a palavra de Deus, é que você amadureça, que você produza frutos do Espírito. E quando isso é possível, pastor? Pergunte, quando isso é possível, pastor? Quando damos lugar ao Espírito de Deus. Amém? À medida que você amadurece espiritualmente, esses frutos vão sendo evidenciados, sem esforço. Porque a palavra de Deus diz: não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Pelo meu Espírito. Então, a minha obediência é resultado de uma resposta daquilo que Deus deseja fazer em mim. Diga comigo: eu sou uma nova criatura, eu nasci de novo. Se eu nasci de novo, eu vou produzir frutos, naturalmente, pela ação do Espírito de Deus na minha vida. Sim ou não? Sim. Então, é importante que você compreenda. As boas obras não podem produzir salvação, porque é pela graça. Não é por boas obras, mas é pela graça. É pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. E essa fé não vem de vós, é um dom de Deus. É um dom de Deus, pela ação do Espírito de Deus. Então, diga comigo: a salvação é pela graça. Amém? Então, através do sacrifício, haverá uma mudança, pela ação do Espírito. A salvação é pela graça, através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, haverá uma mudança de comportamento quando nós damos lugar à ação do Espírito de Deus. Na estrutura mais profunda de cada um de nós, Jesus declarou lá em João, o que ele disse? Ele disse assim: o Espírito da verdade, diga comigo, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, estará convosco todos os dias. E não somente isto, diga, não somente isto, e através de nós. Amém? Glória a Deus por isso. Então o Espírito Santo veio para morar dentro de nós. Nós estudamos aqui esses dias sobre o Espírito Santo. Ele veio para morar dentro de nós e nos fazer novas pessoas. Não estou falando de uma religião, longe disso, não é religiosidade, não se trata de uma religião, estamos falando de uma mudança de natureza, onde você e eu, nós agora,
expressamos o DNA de Deus, manifestamos o DNA de Deus. E o que Jesus deu como conselho para Nicodemos? Foi exatamente isso. Deixa os teus conceitos, deixa os teus desígnios, melhor, deixe as suas doutrinas, a sua religiosidade, porque Nicodemos era um religioso reconhecido na época, e ele começa aquele diálogo com Jesus, e Jesus diz para ele: olha, Nicodemos, deixa os teus conceitos, deixa aquilo que você tem como parâmetros e valores, porque importa agora, Nicodemos, é você nascer de novo. E aí Jesus colocou aquele homem no canto da parede. Ele falou: mas como assim? Eu sendo velho vou entrar no ventre da minha mãe? Então você vê que aquele homem era apenas um religioso. Ele ainda não compreendia as Escrituras. Ele não compreendia o princípio que Jesus estava declarando, da graça manifesta, do poder da graça de Deus. Então Jesus diz para ele: olha, agora é nascer de novo, porque o que é nascido do Espírito é como um vento que sopra, mas não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim, todo aquele que é nascido de Deus, nos tornamos novas criaturas, novas vidas, somos filhos de Deus. Um dia você e eu tivemos um encontro com Ele, e Ele passou a agir em nós e através de nós, e houve mudanças. Então nós precisamos todos os dias, diga comigo, nos despir de toda a natureza pecaminosa. Amém? Por que se despir de toda a natureza pecaminosa? Porque diariamente há uma luta aí dentro de você, há uma luta dentro de nós, há uma luta dentro de cada um de nós contra as coisas do Espírito, contra as coisas espirituais. Porque o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, um se opondo contra o outro, e o que vai prevalecer na sua vida é aquilo que você mais alimenta. O que vai prevalecer na sua vida é aquilo que você mais alimenta. A sua natureza carnal ou a sua natureza espiritual? A sua alma ou o seu espírito? Então guarde isso, nos despir de toda a natureza. Porque as coisas mais altas e mais poderosas que Deus colocou dentro de nós, pela instrumentalidade do seu Espírito, é que nós nos revestamos do novo homem. Ou seja, significa que já estamos, diga comigo, levante sua mão, já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Então diga: a velha natureza, o velho homem já está crucificada na cruz há mais de 2000 anos. Amém, amados? Então, eu e você, nós podemos agora andar em novidade de vida. Diga comigo, novidade de vida. Então, os frutos de uma nova vida, eles vêm com a consequência da minha nova natureza. A obediência. Lembra como nós começamos lá em Deuteronômio? A obediência. A minha paixão pelas coisas de Deus, o meu amor pelas coisas de Deus, a obediência por tudo aquilo que a palavra de Deus me ensina. Agora, o que importa é que os frutos estão em evidência, estão agindo em mim e através de mim. Mas que hoje, ao participarmos da mesa do Senhor, nós tenhamos dentro de nós a seguinte convicção. Coloca para mim Colossenses, capítulo 12, versículos de número 13. Colossenses 3, 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, de entranhas de misericórdias. Olha aí, olha quantos valores. De benignidade, humildade, mansidão, longanimidade,
suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façam vocês também. Amém? Naquela cruz, Jesus, ele cancelou a dívida que era contra nós. Foi pago. E o que Jesus espera de mim, o que Jesus espera de você, o que Jesus espera de nós, é que nós façamos pelos outros a mesma coisa. Isso é a prova da manifestação. Isso é a prova da manifestação da graça de Deus em você. Essa graça que cura, essa graça que liberta, essa graça que perdoa, essa graça que é longânima, essa graça que é cheia de domínio próprio, de mansidão, de misericórdia. É isso. É isso que Jesus espera da igreja. Diga comigo: Jesus nos perdoou primeiro, para nos capacitar a perdoar ao próximo. Eu sou perdoado, eu sou livre para perdoar. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado: você é uma nova criatura, com a capacidade de amar, de servir, de cuidar. Esta é a tua nova natureza. Deus não irá requerer nada de nós que Ele já não tenha nos dado. É verdade ou não é? Deus não vai requerer nada de você que Ele já não tenha te dado. Ele já te deu. Ele já te deu há 2000 anos lá na cruz. Então guarde isso. A única coisa que Ele pede de nós é aquilo que Ele já nos deu. A única coisa que Ele pede de nós é aquilo que Ele já nos deu. É o que está dentro de nós. Então guarde isso, porque tudo vem dEle. Tudo vem dEle. Eu quero te convidar a ficar de pé. Diga assim comigo: a graça é o favor que não merecemos. Não trabalhamos por ele. Não ganhamos pelos nossos méritos. Coloca para mim Tito capítulo 2, eu quero terminar aqui. Tito capítulo 2, versículo 11. Eu quero que você leia comigo. Leia lá, vamos lá. Pois a graça... Amém? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Coloca para mim Efésios, tem mais um aqui, capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. Pois, vamos lá juntos? Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Próximo. Não por obras, para que ninguém se glorie. Diga comigo: manifestando a graça abundante. Amém? Então, se nós somos salvos mediante a graça, se Deus ele pede de mim e de você exatamente aquilo que Ele tem nos dado, então nós precisamos manifestar a graça. Amém? Nós precisamos manifestar essa graça. E é isso que o Senhor espera da igreja. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. Então, tudo aquilo que o Senhor pede é exatamente o que Ele já nos deu. Então, que hoje, você e eu, ao participarmos da mesa do Senhor, nós tenhamos dentro de nós a certeza de que a graça abundante está sobre mim, está sobre você. Diga comigo assim: a graça abundante nos capacita a reinar em vida. E quando eu descubro que esta graça abundante, que não se trata de merecimento, mas da minha capacidade de obediência, de servir, de cuidar, de amar o meu próximo, como o Senhor me amou, não é por força, não é por poder, mas pela capacidade do Espírito de Deus em nós e através de nós. Coloque sua mão no seu coração, eu quero orar com você.
Romanos 8:1 vai dizer: porque agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por mim e por você, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, manifestação da graça de Deus. Que hoje haja dentro de você esta convicção, este anseio de que a graça de Deus, a imensurável graça, ela nos é dada liberalmente. O que o Senhor espera de mim, o que o Senhor espera de você, é uma disposição em recebê-la. E esta graça está disponível para todos. Para você que está me assistindo, aonde você estiver, em qualquer lugar deste país, essa graça, abundante graça, é para você também. Você pode desfrutar disso na sua casa, na sua família. O que você precisa é só reconhecer o senhorio do Senhor Jesus sobre a sua vida e buscá-lo com todo o seu coração, e Ele será a resposta para cada necessidade da tua família. E não somente será a resposta, mas Ele também derramará da sua graça sobre você. As pessoas vão perceber algo novo, algo diferente, algo que só o Espírito de Deus pode proporcionar. Levante suas mãos e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra, e o Senhor nos convoca, o Senhor nos chama como eleitos para manifestar a graça abundante que o Senhor tem nos dado diariamente. E nesta noite nós aprendemos que esta graça não é por esforço, nem por merecimento, mas foi pela obra redentora, pelo preço que o Senhor pagou naquela cruz, garantindo a minha salvação. E não somente a minha salvação, mas através da minha vida, manifestando esta graça, a salvação daqueles que estão à minha volta, a começar pelos meus familiares, pelas pessoas do meu convívio profissional, pelas pessoas do meu convívio social. Diga: Senhor, eis-me aqui. Eu preciso desta graça, eu preciso desta graça abundante, e eu creio que o Senhor está me chamando para manifestar, aonde eu estiver, esta abundante graça, que liberta, que transforma, que traz novidade de vida, que faz com que eu veja, além das minhas perspectivas terrenas e humanas. Hoje, o Espírito Santo, que habita dentro de mim, está abrindo meus olhos, o meu entendimento, para compreender que esta graça é possível, pois aquele que crê, tudo é possível. E hoje, Senhor, eu creio, teu Espírito Santo está se movendo neste lugar, para nos levar a esse entendimento. O presente maior que o Senhor tem para mim é a manifestação da sua graça, e este é um privilégio daqueles que conhecem, que buscam, que andam na tua presença, em nome de Jesus, amém. Quantos recebem esta palavra? Quantos podem dizer glória a Deus? Quantos podem dar um forte aplauso ao Senhor?